A sua religião pode deixar você pobre. Pode estar deixando você pobre. A sua religião pode estar deixando você pobre. Eu sei que falar sobre isso é um tabu, é uma coisa desconfortável. Pode ter certeza que para mim também é. Existe essa cultura, né? Você não falar sobre religiões e tal. Então, para mim, não é confortável falar sobre isso, mas é necessário. Eu tenho um compromisso que eu assumi com você de ajudar você especificamente a prosperar financeiramente. E é impossível a gente falar sobre prosperidade financeira e não falar sobre crenças religiosas. Não tem como, tá? Então eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas com isso e tal, mas, enfim, paciência, faz parte. Nesse vídeo eu vou falar para você três formas que a sua religião, dependendo, né? Obviamente, depende da religião que você segue. Isso que eu estou falando aqui não é para todas. Aí você vai ter que perceber se isso aqui que eu estou falando faz sentido para o que você segue. Então, vou mencionar aqui três formas. E eu vou separar em dois vídeos, porque num segundo vídeo, aí também acredito que vai ser bem polêmico. Eu vou falar como usar a Bíblia para enriquecer. Como usar a Bíblia. Falar isso assim, eu sei que para muitos é desconfortável, mas, enfim, você assiste se você quiser, se fizer sentido para você. Então vamos lá. Três formas que algumas religiões deixam as pessoas, né, os seus seguidores, pobres. A primeira delas é uma que eu acredito que hoje em dia as pessoas estão mais espertas para isso, mas mesmo assim, milhões e milhões de pessoas ainda caem em coisas desse tipo. Que é quando o líder, né, religioso ele usa de versículos bíblicos, usa de argumentos e tal, para a pessoa dar tudo que ela tem para uma determinada igreja. Quando, muitas vezes, na maioria das vezes, o próprio líder não faz isso, né? Enquanto todo mundo está dando ali o que tem e o que não tem, ele vai crescendo cada vez mais e tal, e vai criando templos extraordinários e a própria casa extraordinária e tal. Então, essa é a forma mais escrachada, vamos falar assim, né? Isso acontece muito ainda, mas pelo menos eu acredito, né, que com a questão da internet, com essa, eu pelo menos tenho a impressão de que as pessoas estão mais espertas para esse tipo de coisa, mas com toda certeza muitas pessoas ainda caem nisso, porque, né, existem, igrejas gigantescas, né, aqui no Brasil, que fazem esse tipo de coisa descaradamente, e muitas pessoas ainda participam, né, de coisas desse tipo. Então essa é a primeira forma, é a forma mais escrachada, mas eu acredito, né, que isso já não faça sentido para você. Espero sinceramente, né? Vamos dar exemplos aqui, para falar de forma mais direta mesmo. Compra um pedaço de terreno no céu. Compra essa água aqui que foi usada por não sei o quê. Um pedaço de um negócio lá de Israel que, poxa, gente, né, vamos ser mais espertos. Então, essa é uma das formas, a forma mais escrachada. A pessoa tanto vendendo objetos, né, falando que um objeto é milagroso, coisa do tipo, ou falando que Deus quer que você dê tudo que você tem e coisas do tipo. Então, essa é a primeira forma. E aí, você já... não vou citar aqui nomes, né, como já é um assunto meio desconfortável, para se citar nome aí que vira um alvoroço mesmo. Mas você aí provavelmente já sabe, né, de algumas instituições que fazem isso. Então, esse é o primeiro. A segunda forma é uma forma que acontece, é uma forma mais difícil de perceber, mas eu falo aqui, basicamente o assunto que eu mais converso aqui com vocês é sobre crenças limitantes sobre dinheiro, né? Sobre uma crença limitante específica que me bloqueou muito, que milhões e milhões de pessoas têm, que é a crença do não merecimento. Não sou merecedor de prosperar. Essa crença, ela vem muita de questões religiosas. Muitas vezes, inclusive até nas próprias orações, eu lembro quando eu participava, né, de uma instituição religiosa, que nas orações muitas vezes era falado isso: não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada. E aí, eu converso aqui, tudo é repetição. Se você ouve o tempo inteiro: não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada, você não merece nada, não merece nada, você vai falar: cara, não mereço nada, né? E nesse outro vídeo que eu vou fazer, eu vou
eu vou ir provar para você e aí mostrando versículos bíblicos como que essas coisas não fazem o menor sentido, tá? Mas eu resolvi separar em dois para não ficar muito longo, muito maçante. Então aqui eu vou falar o que, né? E nesse outro vídeo eu vou mostrar para você o meu entendimento, pelo menos, de alguns versículos que mostram como que esse tipo de pensamento não faz sentido. Mas essa é a segunda forma. Não se sentir merecedor, né? Você é um pecador, você é um... enfim, né? São ditas várias coisas que dão a entender que você não merece nada. Logo, se você não merece nada, você não vai ter nada. Ou você vai ter e vai perder, ou você não vai conseguir. Para você prosperar financeiramente, não só financeiramente, aqui eu falo mais sobre prosperar financeiramente, mas a crença do não merecimento, ela afeta, por exemplo, relacionamentos. Tem mulheres e homens que não se sentem merecedores de ter um casamento maravilhoso. Se você não sentir isso, obviamente, você não vai ter, tá? Então, é uma crença que engloba várias coisas. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma é quando dá a conotação de que ter dinheiro, de que enriquecer é errado. Ou errado, ou não seria bom, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Inclusive, eu separei alguns versículos para conversar com você que realmente, se você olhar e se você pegar eles assim e repetir cada vez mais, você vai ter realmente a crença de que prosperar, que enriquecer é errado. Uma dessas passagens está lá em Lucas 12, do 16 ao 21. Essa passagem é uma passagem que ela fala sobre um homem que construiu, né, que tinha lá celeiros e tal, e que estava produzindo muito e que ele o celeiro já não estava comportando mais, né? E aí ele falou, eu vou construir celeiros maiores para poder caber mais e tal. E aí, né, fala que Deus falou que ele ia morrer naquele dia e não ia ter mais nada e tal. Essa é uma passagem que até eu acredito que não é tão conhecida como outras assim, mas ela dá a entender que o quê? Que você não deve fazer isso, você não deve, por exemplo, guardar dinheiro, você não deve ter esse tipo de atenção em guardar tal. E é claro, gente, é óbvio que quando eu falo isso aqui, mas a gente vai morrer, não vai levar nada, mas é óbvio. Isso é óbvio, mas não quer dizer que enquanto você está aqui, você tem que levar uma vida miserável, tá? Esse é um dos versículos. Outra passagem que pode dar a entender isso também, está lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisa ruim, né? Fala que os que estão resolvidos a ficar ricos caem em tentação, em laço, e que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisa ruim. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. Assim, olha, você vai perceber quando eu mostrar para você outros versículos nesse próximo vídeo que eu vou fazer, você vai perceber como que você precisa entender o que está escrito. E muitas vezes é o seguinte, olha só, eu sei que às vezes é um pouco difícil de aceitar isso, mas a forma como você vê alguns versículos, ela é completamente, entre aspas, contaminada pela forma como você aprendeu, dificilmente, né, são poucas as pessoas que leem a Bíblia, que fazem isso assim por conta própria. A maioria vem de um contexto religioso, né, aprende isso num contexto religioso. Se você tivesse numa religião, exemplo, só para citar dois exemplos, se você tiver numa religião católica ou numa religião evangélica, vai ser diferente, ou a forma como vai ser falado ali vai ser diferente, tá? Então, esse versículo, por exemplo, né, o que é amor ao dinheiro? O que é? É preciso você ser, sabe, você colocar a sua cabeça para funcionar e falar assim, o que quer dizer isso de amor ao dinheiro? O que significa isso? Eu vou te falar para mim, tá? Para mim. Primeiro, o que não é? Olha só, eu amo dinheiro. Eu falo isso. Eu incentivo pessoas a falarem isso, né? E eu sei que muitos podem falar, nossa, mas isso é um absurdo porque ele está falando aí que você não pode amar o dinheiro. O que é amar o dinheiro? Eu posso te falar, olha, o que o dinheiro me proporciona? Ele proporciona eu ter uma qualidade de vida incrível, né, com a minha família, com meu filho. Ele proporciona eu ter tempo para passar com a minha esposa, só eu e ela, né, e isso faz a gente ter um casamento maravilhoso. O dinheiro faz com que eu tenha condições de pagar uma pessoa
para ficar com meu filho, né, para cuidar muito bem dele enquanto a gente está trabalhando, e entre outras coisas. Ele traz N benefícios para mim. Quando eu não tinha dinheiro, o meu casamento era muito complicado, era uma droga, sabe? Muitos dos problemas de relacionamento vêm por questões financeiras. Então, peraí, uma pessoa, por exemplo, eu amo dinheiro e eu tenho um relacionamento muito bom, as condições que eu posso dar para o meu filho são muito boas e tal, e tem outra pessoa que fala, não, eu não falo eu amo dinheiro, só que aí por falta de dinheiro o casamento vive uma droga, não pode dar uma condição boa para os filhos, e tem problema de saúde, tem que recorrer às questões mais precárias que existem. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Eu vou te falar assim, ó, o meu entendimento, né, com relação a isso, sobre essa questão do amar o dinheiro, é quando, sabe, a pessoa faz de tudo. Sabe, a pessoa faz de tudo para ganhar dinheiro. Se eu precisar de enganar alguém, se eu precisar de roubar, se eu precisar de matar, não importa, eu quero ganhar dinheiro. Isso, para mim, é amar o dinheiro. Isso é amar o dinheiro. E não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, né? Muitas pessoas têm pouco e falam que não amam o dinheiro, mas ela precisa trabalhar 12, 14 horas por dia. Logo, ela não tem tempo para fazer outras coisas que muitas pessoas que têm dinheiro e trabalham menos têm tempo para fazer, como a questão da sua relação com Deus, por exemplo. Então, veja, quando você vê versículos como esse, analise, não seja cabeça fechada com relação a isso. Queira entender o que está querendo dizer ali. E faça isso, o meu incentivo faça isso por conta própria. Faça isso sem precisar ir perguntar para um pastor, para um padre, para algum líder. Faça você, o seu entendimento. O que você entende disso? E uma outra passagem que também fala algo que dá a entender, né, que o dinheiro é algo negativo, é lá em Mateus 19, do 16 ao 26, né, que fala lá a passagem do jovem rico, né, que chegou para Jesus falando o que ele precisaria fazer para ganhar, né, para estar no reino e tal, para seguir a Jesus. E Jesus falou várias coisas, ele falou que já fazia aquilo, ele falou, então vai lá e doa seus bens, né, vende e dá para os pobres. E aí ele falou que não, e Jesus falou, é mais fácil o camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Talvez, eu acredito que esse seja o versículo... Esse para mim, olha só, esse para mim é um dos versículos que mais deixa as pessoas pobres, sinceramente. Porque E por quê? Porque ele é o mais repetido. Ele é o mais repetido. Esse é o versículo base, né, de muitas crenças limitantes. Repete isso. Isso vai criar na sua mente uma coisa assim, nossa, eu não posso ser rico, eu não posso ter dinheiro, senão eu não vou para o reino dos céus ou alguma coisa assim desse tipo. Repetição. E olha só, nesse outro vídeo que eu vou fazer, mostrando claramente como que existem vários versículos na Bíblia que falam a favor da prosperidade financeira, só que eu tenho certeza absoluta que muitos deles você nunca ouviu. Ou você ouviu pouco. Por quê? Porque não é interessante ficar falando sobre isso. Tá? Não é interessante. Gente, você ser limitado financeiramente é muito importante, é muito interessante para muitas pessoas. Você consegue dominar muito mais facilmente pessoas que têm limitações financeiras. Então, a sociedade como um todo, e muitas religiões, a religião faz parte da sociedade, para muitos é interessante você continuar sendo pobre. Em resumo, é isso. Tá? Então, é interessante. Então, eu vou nesse outro vídeo mostrar para você alguns versículos, você vai falar, poxa, mas eu nunca vi isso. Por quê? Porque será que um versículo é mais importante que o outro? Não, porque não é tão interessante assim te dar poder nesse sentido. Tá? Basicamente isso. Então, vamos lá. Eu sei que muitos agora podem estar me xingando e tá louco aí agora, mas faz parte. Quem decide fazer algo como eu decidi fazer, tem que estar disposto a isso. E eu estou completamente disposto, né? Se 1, 2, 3, 10 pessoas forem beneficiadas e saírem dessas crenças malditas aí, né? Que te impedem não só da questão financeira. O meu foco, eu falo bastante nisso aqui, mas, cara, como eu estou dizendo, muitas vezes o problema financeiro ele é uma bola de neve que traz muitos outros problemas, né, que talvez você não veja ligação direta, mas pode ter certeza que tem. Se 1000 pessoas aqui não gostarem e ficarem chateadas, mas se 10 forem libertadas dessas crenças, para mim vai estar ok. Deixa um comentário aqui abaixo falando o que você achou dessa nossa primeira conversa aqui sobre isso. E
no próximo vídeo, esse vídeo está sendo postado aqui numa segunda-feira, na quarta-feira eu vou fazer esse vídeo mostrando como vários e vários versículos bíblicos que comprovam que é bom você ser próspero financeiramente, e vai ter um versículo especificamente que vai mostrar como que Deus deu riqueza para uma pessoa. E aí, se você continuar pensando que riqueza é coisa do diabo, aí sinto muito, mas aí a sua limitação é inacreditável, tá? Se depois do que eu vou mostrar para você continuar pensando assim, aí sinto muito, o problema vai ser seu mesmo, porque eu vou mostrar para você na própria Bíblia como que isso não faz o menor sentido. Mas por enquanto é isso. Deixa um comentário aqui se fez sentido, dá um like também e compartilha esse vídeo, né, com outras pessoas que você acredita que pode ser beneficiadas por esse conteúdo. Tá certo? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.